como entender a esquizofrenia? Quais são suas características, quais são seus sinais e sintomas? Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia com Mônica, é um prazer ter você aqui comigo. Já falamos anteriormente de um texto que faz uma introdução importante, na verdade 2 textos, Neurose e Psicose, Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. É Freud escrevendo em 1923 e publicando em 1924. Então, no vídeo anterior, esses textos eles fazem uma introdução importante, Quando nós falamos aí da psicose, nós estamos hoje no campo de dizer da esquizofrenia, ou seja, a esquizofrenia a partir aí, do DSM, que é aí o que a gente tem, que norteia mesmo os diagnósticos psiquiátricos, todos, das doenças mentais todas. A esquizofrenia ela tem sido reconhecida, tendo sido a psicose anteriormente apresentada aí por Freud e por Lacan, psicanalistas aí de clínicas mais tradicionais. Mas a esquizofrenia, ela está aí nas nossas relações, ela está aí no senso comum. Conhecemos pessoas que são esquizofrênicas, mas será que sabemos de fato do que se trata? Quais são as características, quais são os sinais, qual é a prevalência? Tem mais em homens do que em mulheres? Qual a idade específica? Então tem pontos aí importantes que eu espero que nesse momento aqui você os compreenda. Então, para a gente poder falar da esquizofrenia, a gente precisa entender um pouquinho que a psicose, que era o nome que a esquizofrenia tinha anteriormente, é o que a psiquiatria tem enquanto um objeto de estudo. Nós temos aí mais de 2 séculos onde a psiquiatria ela tem se dedicado mesmo a compreender, a fazer um diagnóstico correto e a fazer as suas propostas de tratamento para a esquizofrenia. Quando a gente fala da loucura, e tem todo um mal-estar, até porque o louco ele já teve lugares muito distintos na história. O louco já foi considerado anjo enviado por Deus, já foi considerado diabólico, Então tem algo aí que a sociedade atribui à loucura que marca, que estigmatiza, Então, quando a gente fala esse termo, eu convido você a rever mesmo até o seu posicionamento. A loucura, ela é a característica mesmo da psicose e da esquizofrenia. E a loucura, ela precisa de ter um sentido claro. Nós não podemos fazer uso aí dessa palavra de forma leviana, de forma irresponsável. Então, quando a gente fala da esquizofrenia, nós estamos no campo aí de uma perturbação crônica, de pessoas que vão ter toda uma dificuldade mesmo em lidar com a realidade. Então essa é a grande questão do esquizofrênico. A realidade ela não é vista por ele da mesma forma como é vista pelos neuróticos. E aí, diante dessa impossibilidade mesmo de compreender, de significar, de dar sentido à realidade, o psicótico ou o esquizofrênico ele vai fazer toda uma construção que nós vamos chamar de construção delirante. Então o delírio, que é essa fala que não tem nexo para nós, essa fala incoerente, essas ideias que não fazem sentido, elas não fazem para nós, mas para o sujeito psicótico é a tentativa que ele tem de compreender ou de dar sentido à realidade. Além do pensamento, ter toda uma desorganização no psicótico, no esquizofrênico, nós vamos ter elementos também aí onde a senso-percepção ela está alterada. Quando nós falamos da senso-percepção, são os órgãos dos sentidos, então a nossa audição, a nossa visão, o nosso tato. Então, nas pessoas esquizofrênicas, tem uma alteração significativa. E é essa alteração que vai permitir, ou que vai produzir no esquizofrênico o que nós chamamos de alucinações.
Então essas pessoas, elas escutam coisas que ninguém mais escuta, elas veem coisas que ninguém mais vê, elas sentem que objetos, bichos estão aí andando pelo seu corpo. E na verdade essa crença e essa construção e essa tentativa de explicar todo esse processo vivenciado pelo esquizofrênico, para ele é incontestável, né? Para ele não tem elementos aí da realidade que marca, né, a vida aí do neurótico, que consiga penetrar nessa construção delirante e desmontá-la. E aí Freud ainda alertava, né, que ao invés de silenciarmos o esquizofrênico, nós deveríamos, na verdade, era respeitar toda essa produção, porque essa produção ela tem esse sentido ainda de estabilizar esse sujeito. Então, além de características ligadas ao pensamento, à senso-percepção, a essa dificuldade mesmo em lidar com a realidade, uma das características que marca também a esquizofrenia é o que nós vamos chamar de um embotamento afetivo. Essas pessoas, elas têm grande dificuldade de estabelecer laços afetivos com as pessoas mais próximas, com mãe, com pai, com irmãos, com amigos, né? E a gente vai entender isso tudo numa história pregressa, ou seja, mesmo quando eu disse anteriormente, né, quando é que uma psicose ela se apresenta, nós vamos dizer que nos homens ela se apresenta mais cedo do que nas mulheres. Então entre 15 e 25 anos nos homens, entre 20 e 30 anos nas mulheres. Nós vamos considerar que os anos anteriores a isso, essa pessoa já tinha uma estrutura psicótica, esquizofrênica, mas a realidade ainda era suportável, essa realidade ela ainda não convocava esse sujeito a ponto de fazer com que ele rompesse. Esse rompimento com a realidade é o que nós vamos chamar de surto psicótico ou surto esquizofrênico. Então tem algo da realidade que vai se apresentar ao sujeito que vai ser da ordem do insuportável. Portanto, esse sujeito ele surta, ele rompe com essa realidade e mostra qual é mesmo a sua estrutura. Então por isso nós vamos dizer que o esquizofrênico ele sempre foi esquizofrênico. Só que não havia, na verdade, essa manifestação, esse rompimento radical com a realidade. Então essas seriam aí as características, sinais e sintomas, entendendo aí, principalmente a partir da psicanálise, que a esquizofrenia é um modo de ser, é a subjetividade desse sujeito. Devemos encarar como um transtorno que é necessário tratamento? Com certeza, esse sujeito precisa de ajuda, precisa de amparo, precisa de toda uma rede aí de suporte, mas é um sujeito com suas características. Tem algo também que é importante dizermos aqui, né? Onde muitas pessoas atribuem ao esquizofrênico agressividade, comportamentos aí que são ruins às relações. E essa atribuição ela é equivocada, né? Nós não vamos ter aí, do ponto de vista estatísticos, crimes, comportamentos agressivos ligados ao esquizofrênico. Na verdade, essas pessoas elas estão muito mais em si mesmadas, elas estão muito mais nas próprias questões do que nessa relação aí diária com o outro, né? Assim, eu espero que você, a partir desse momento, comece a olhar para a esquizofrenia, né, com esse olhar mais cuidadoso, no sentido de reconhecer que tem toda uma subjetividade, para além de sinais, de sintomas, de dificuldades que essas pessoas apresentam, né, e consiga, a partir desse conhecimento importante que você começa a construir, se aproximar, né, estar com essas pessoas. São pessoas que, ao serem aí diagnosticadas e tratadas, elas vão levar uma vida perfeitamente normal. Elas vão ter aí como responder do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de funções ligadas aos trabalhos, e vão estar conosco, né, como pessoas.
Eu espero que você esteja inscrito no nosso canal. Se não está, o faça agora, nesse momento. Recomende o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares. Compartilhe os nossos vídeos. Indique o canal aí às pessoas das suas relações. Deixe aqui também seu like e seu comentário para que eu possa responder a você. Um abraço e até o próximo vídeo.